Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. E o que nós estamos aprendendo nesses dias? Esperar no Senhor. No Salmo 27:14, escrito por Davi, ele diz: espere no Senhor, seja forte, coragem. Espere no Senhor. Por quê? Porque vem de Deus a nossa força, a nossa coragem, vem de Deus a capacitação para cumprirmos a vontade e a missão do Senhor. É isso mesmo, meu irmão, minha irmã. Você está no caminho certo. Você está na mensagem certa. Deixa o Espírito Santo falar o teu coração. O que você precisa fazer? Abra o teu coração para que ele entre, para que ele te convença, porque só o Espírito Santo de Deus pode nos convencer de pecado, justiça e juízo. Assim está escrito na palavra do Senhor. O que eu posso fazer é lançar a semente, ser o semeador, mas é o Espírito Santo que vai fazer com que essa semente germine, cresça, dê raízes profundas, dê galhos fortes e bons frutos. Frutos para você e para toda a sua família se saciar. Amém? Em todas as áreas da sua vida. Receba essa palavra profética em todas as áreas da sua vida e da sua família. E na minha também, pois eu recebo e que assim seja. Se você deseja essa palavra profética, se você recebe, escreva aqui nos comentários que assim seja. Vamos andar em concordância, meu irmão, minha irmã, em concordância com a palavra do Senhor, em unidade. Amém? Então vamos lá. Nós aprendemos nesses dias que em esperar no Senhor, não é em qualquer lugar e em qualquer pessoa, é em Deus. Esperar, eu vou ser preparado na espera, eu vou ser fortalecido. Quantos aí estão sendo fortalecidos pelo Senhor? Hoje nós vamos entender que na espera eu sou protegida. Você, meu irmão, minha irmã, está sendo protegido pelo Senhor na espera. Não pense que é em vão. Não deixe que o inimigo coloque isso na sua mente. Não é em vão. Nada que você fizer com Deus e o que Deus está pedindo para que você faça, está pedindo para você esperar? Não é em vão. Espere com paciência, perseverando. Amém? Com confiança. Então é isso. Vamos para a palavra, porque eu amo citar a palavra do Senhor. É por isso que nós estamos aqui e é por isso que este canal existe. Para a palavra de Deus ser divulgada, para o reino de Deus ser expandido nessa terra. E se você gosta, se você ama a palavra de Deus, se você ama as coisas do reino, compartilhe essa mensagem, se inscreva neste canal, curta, chame mais pessoas, amém? Vamos multiplicar a palavra do Senhor nessa terra. Então vamos lá. Hoje aprenderemos, na espera você é protegido. E eu quero trazer novamente a história de Davi, é o que nós estamos meditando nesses dias. Davi tem muito a nos ensinar, muito, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, ele recebia muitas informações do alto. Você quer ser uma mulher, um homem segundo o coração de Deus? Então esteja perto do Senhor, queira estar perto dele, cumprindo princípios, obedecendo à voz do Senhor. Eu sei que não é fácil, porque o mundo nos oferece tantas coisas para desviarmos do caminho do Senhor, mas seja aquela pessoa focada, seja aquela pessoa determinada em rejeitar os manjares do mundo. Lembra de Daniel? Ele estava no palácio, ele estava no governo, no reino da Babilônia, e ele rejeitava. E cada vez que Daniel rejeitava, Deus o estabelecia no governo ainda mais alto. É isso que Deus tem para aqueles que obedecem. Honra. Deus tem relevância, Deus tem influência para aqueles que obedecem. Sim, porque geraremos bons testemunhos. As pessoas vão nos ver e ver o quê? Deus em nós. Então é isso.
Amém? Vamos para a palavra. Então vamos lá, na espera você é protegido. E protegido do quê? Eu vou trazer para você a história de Davi, no qual ele estava sofrendo perseguição. E não era simplesmente uma perseguição como a gente sofre também nos dias de hoje, uma calúnia, uma difamação, uma injúria. Ei, Davi estava sofrendo perseguição de morte. E por quem? Pelo seu próprio sogro, aquele que o chamava de filho. Ei, Saul, por várias vezes você vai ler que ele chama Davi de filho, e aqui há um relato também. E depois Davi é perseguido por Saul, por inveja. Ei, a inveja é coisa séria. Às vezes nós falamos, fulano tem inveja. Ai, fulano é assim, ele tem inveja, mas eu gosto dele. A inveja é coisa séria. Quem pode ir contra ela? A inveja, ela provoca até mortes, destruição. Então vamos lá, vamos para a palavra. Eu quero ler para você 1 Samuel, no final do 23 e aqui o 24 e 25. Eu quero trazer para você também o 27, capítulo 27. Mas diz assim, por que a perseguição de Davi? Aqui está dizendo que Davi fugia de Saul por várias vezes e nessa última vez, Davi também tem a oportunidade de matar Saul. E ele não faz. Por quê? Porque Davi tem uma hierarquia que ele cumpre. Ele sabia que Saul era ungido de Deus, ele não tocaria no ungido do Senhor. Isso é muito interessante, porque devemos aprender isso com Davi. Não é porque pessoas estão atacando fulano que você também vai atacar, seja com comentários, seja com opiniões. Ei, lembre-se, essa pessoa pode ser ungido do Senhor. Eu quero trazer isso para você. Olha só, aqui diz, assim como eu hoje, considerei a tua vida de grande valor, que o Senhor também considere a minha vida e me livre de toda angústia. O que está acontecendo aqui? Davi está dizendo para Saul, ei, o Senhor te entregou nas minhas mãos hoje, Saul, mas eu não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Eu não levantaria a mão. Por isso Davi está fugindo, porque Davi, por várias vezes, ele tem a chance de matar Saul e ele não mata. Então, para que isso não aconteça, que Saul também não mate, ele foge o tempo todo. E ele está dizendo, ei Saul, eu não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Você entende por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? E aqui Saul dá a seguinte resposta, e é a última resposta que Saul dá, porque é a última vez que eles se encontram. Depois disso, Saul vai voltar no seu caminho, Davi vai tomar uma outra decisão, e depois disso a história termina em tragédia para Saul. Lembra na mensagem anterior, das mensagens que eu disse que a história de Saul é linda? No início, no meio, mas no meio ali, já chegando para o final, é trágico. Por quê? Porque se tornou um homem obstinado e rebelde, e rebeldia para o Senhor é como a feitiçaria e a idolatria. E aqui diz o seguinte, olha só o que Saul diz para Davi, ele profetiza na vida de Davi, ei, Deus vai usar teus inimigos, aqueles que te perseguem. Você percebe que Saul tem Davi como inimigo, mas Davi não tem Saul como inimigo. Não tem. E Davi recebe a profecia da boca daquele que o odeia. Deus pode fazer isso acontecer na sua vida. Deus pode pegar aquelas pessoas que hoje estão te caluniando, que hoje estão te difamando, falando coisas contra você que você nem fez, nem praticou e nem estava lá. Deus pode usar essas mesmas pessoas para te abençoar. Ele fez isso com Davi. Olha só o que Saul disse. Saul disse a Davi, seja você abençoado, meu filho Davi. Este é o homem que queria matar Davi. Ele está dizendo, seja você abençoado, meu filho Davi. Você fará muitas coisas. E em tudo, imagina, em tudo, você vai fazer muitas coisas. E em tudo será bem sucedido. Amém?
Eu não sou tua inimiga, mas eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida. Amém? Então receba, abre as suas mãos agora, coloque no teu coração, faça da forma que você crê, meu irmão, minha irmã. Seja você abençoado. Seja você abençoado, meu irmão, minha irmã. Você fará muitas coisas e em tudo será bem-sucedido. Amém? Porque isso acontece na vida de Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então essa palavra o seguiria enquanto ele estivesse em obediência. E que assim seja também na sua vida e na sua família. E aqui o que acontece depois dessas palavras proféticas que Saul libera na vida de Davi? Aqui diz, assim Davi seguiu seu caminho e Saul voltou para casa. Aqui foi a última vez que Davi viu Saul e que Saul viu Davi. E agora eu quero que você entenda que há uma proteção de Deus. Aqui Deus protegia Davi, aonde ele estava, caverna que ele escondia, aonde ele fosse, Deus o protegia, não deixava ele cair na mão de Saul. E ele estava esperando o quê? O cumprimento da promessa. Deus ungiu ele como rei. Deus falou para Samuel, entendemos isso. Eu escolhi um dentre os filhos de Jessé para ser o rei, porque rejeitei Saul. E aí Davi está sendo preparado nesse período, ele está esperando no Senhor. Enquanto ele espera, Deus o protege do seu inimigo. Deus vai te proteger, meu irmão, minha irmã. Há um propósito para a sua vida. Deus está te ungindo para algo, para uma realização. Você quer fazer? Você quer se dedicar a isso? Você quer se alistar ao propósito do Senhor? Então o Senhor vai te proteger. Sim, o Senhor vai te proteger enquanto a esta missão ainda não ser revelada na tua vida. Enquanto você ainda não estiver na posição da missão. Que é o que Davi vai acontecer futuramente. Ele vai estar na posição de rei, mas ainda não está. Amém? Ele só está como líder. Ele está liderando 600 homens agora. E você pode estar na liderança ou vai ser colocado numa liderança antes de estar num governo maior. Eu profetizo na sua vida e na minha, em nome de Jesus. E o que acontece? Acontece que Davi também age por estratégias. Aqui Deus o protege, você percebe que Deus o livra o tempo todo. E aqui no 27, capítulo 27, Davi começa a usar estratégias de guerra. Ele era um guerreiro. Ele conhecia aquele que o odiava, ele conhecia Saul. Ele sabia que se ele fugisse para a terra do inimigo de Saul, Saul pararia de procurá-lo. E o que acontece? Exatamente isso. 27, Davi, eu vou trazer uma outra versão que diz, e Davi disse no seu coração. Davi disse no seu coração, não para as pessoas. Ele pensou, ele refletiu dentro de si, mas não disse a ninguém. E o que ele faz com isso? Ele pensa, algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então, Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Aqui, as emoções de Davi começam a falar por si. Porque ele diz, um dia serei morto por Saul. Você crê mesmo que Davi seria morto? Se Deus o protegia todo o tempo, Saul não o mataria. Mas Davi, ele toma atitude de guerreiro, de estratégias de guerra, e ele decide, eu vou para a terra dos meus inimigos, os inimigos de Saul, porque ele vai parar de me procurar, vai parar de me perseguir. E é o que realmente acontece. Davi, quando vai com seus 600 homens para a terra dos filisteus, e ele pede ao rei Aques para que deixe morar numa terra, numa cidade, Aques deixa, e ele fala, ele diz aqui, ó, se eu conto com a sua simpatia, dá-me um lugar numa das cidades dessa terra que eu possa viver, porque teu servo viveria contigo na cidade real. E o Aques, ele dá a cidade, por quê? Porque eles tinham algo em comum. Pensa bem, Saul odiava Davi e Aques odiava Saul.
Então ele pensava, eu vou ficar com Davi, Davi é um grande guerreiro, Davi vai lutar minhas batalhas e um dia eu vou poder destruir Saul. É isso. E Davi vai para a terra do inimigo. Deus pode usar até os seus inimigos para te proteger, você sabia disso? Então, essa pode ser uma das formas que vai acontecer. Aques protege Davi, dá ele um lugar, dá ele um lugar para ele viver com seus soldados e toda a sua família. O inimigo de Israel, o inimigo do povo de Davi. Assim pode ser comigo e com você, aquelas pessoas hoje que nos difamam, que falam calúnias contra nós, o Senhor pode levantar essas pessoas para nos defender futuramente. Sim, você vai limitar o trabalhar do Senhor? Você vai limitar o agir de Deus na sua vida? Então até mesmo os nossos inimigos podem ser no futuro a nossa proteção. Olha que interessante. Se você olhar na história, Deus tira o seu povo do Egito, não é verdade? Deus tira o povo do Egito, eles eram escravos do faraó e os tira, usa Moisés para ser o libertador. Mas vamos lá para frente na história. Quando Jesus veio ao mundo, Herodes manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. E o que acontece? O anjo aparece a José em sonho e diz, leve o menino para o Egito, ele e a sua mãe, leve para o Egito. Imagina você, Deus mandou que o seu filho Jesus fosse para a terra daqueles que no passado escravizaram o seu povo. No passado, matou outras crianças, porque na época de Moisés, o faraó mandou matar todos os meninos. E aí Deus manda que José leve Jesus e Maria para o Egito, até esperar Herodes morrer. É assim, às vezes o Senhor nos mandará para lugares improváveis, lugares que você diria, mas por que Deus está me mandando para cá? Por que Deus está me mandando estar perto desta pessoa? E o Senhor está te dizendo para te proteger. Para te proteger daqueles que os próprios teus querem te matar. Porque Saul era o sogro de Davi, era Saul que queria matar Davi. Herodes era do povo de Israel e o próprio Herodes queria matar Jesus, matar o que seria o futuro rei de Israel. E o Senhor manda que leve Jesus para o Egito. Ali houve proteção para Jesus. Ali houve livramento de morte. Por quê? Porque Jesus teria que cumprir a missão dele aqui na terra. E se ele fosse morto antes? Irmão, minha irmã, como seria a nossa salvação hoje? Então é isso. Às vezes, o Senhor pode usar a terra do inimigo, ou o próprio inimigo, como usou o rei Aques, os filisteus, para proteger o seu povo. Não vamos limitar a mente do Senhor, pois o Senhor conhece o coração de cada um. Então é isso. Que palavra, não é verdade? Que palavra de Deus pode ser resposta para você. Essa pessoa pode te odiar, mas você não a odeia, você não tem ela como inimiga e o Senhor pode usar ela para proteger você, proteger a sua casa, proteger o seu trabalho, o seu emprego, não é verdade? Então, vamos deixar o Senhor agir. Destranque o teu coração, essa é a palavra que veio agora, destranque. Abra o teu coração, deixa o Espírito Santo ministrar. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração no dia de hoje. Deixa ele falar com você e confirmar o que precisa ser confirmado. Amém? Então vamos lá, vamos orar, vamos dar graças, porque este Deus que nos pede para esperar, ele também nos protege na espera. Não é verdade? Então vamos orar. Pai, damos graças ao Senhor pelo dia de hoje. Muito obrigada, meu Pai, porque mais um dia aprendemos contigo e aprendemos na Tua palavra que na espera somos protegidos. Senhor, o Senhor pode usar o nosso inimigo e até mesmo o território inimigo para nos proteger. O Senhor usa de estratégias
e as estratégias às vezes são desconhecidas por nós. Ah, Senhor, o Senhor sabe o que faz. O que nós precisamos é confiar em Ti, esperar em Ti, ter coragem, força e saber que o Senhor está no comando das nossas vidas. Por quê? Porque nós entregamos o comando da nossa vida ao Senhor neste dia, em nome de Jesus Cristo. O Senhor conhece os planos daqueles que querem nos destruir. O Senhor conhece os planos daqueles que querem ver a nossa derrota, que não quer ver o cumprimento da tua vontade na nossa vida, porque o Senhor fez promessas grandes, assim como fez para Davi. Senhor, quantas pessoas sabem que o Senhor fará algo ainda melhor para nós e por isso quer nos parar, quer nos limitar. Ah, Senhor, mas o Senhor é que vai prevalecer. A tua vontade é que vai prevalecer na nossa vida e não no que as pessoas falam ou que as pessoas fazem contra nós. Porque com toda a perseguição que Saul perseguiu Davi, ele não conseguiu destruir os projetos e planos do Senhor sobre Davi. E que assim seja na nossa vida também. Não importa quantas pessoas perseguem este meu irmão, esta minha irmã, quantas pessoas consideram inimigo deles, o importante é que a tua vontade, a tua promessa vai se cumprir na vida deles. Em nome de Jesus Cristo, que assim seja, que tenha testemunhos neste lugar, que assim seja, Pai, em nome de Jesus Cristo, e a orientação que o Senhor nos dê, assim faremos. Se o Senhor quer que um deles vá para a terra do inimigo para ser protegido, que ele faça. Se o Senhor quer que ele esteja perto do inimigo, que assim seja. Sabemos que o inimigo não é nosso, mas eles que nos consideram assim. Senhor, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos protege, enquanto tudo que o Senhor projetou ainda não se cumprir. Em nome de Jesus Cristo. O que vem à minha mente foi quando José foi para a prisão, porque José estava sendo protegido, porque o que a mulher de Potifar fez era caluniar e difamar José com algo que ele não havia cometido, e aquilo poderia ser pena de morte para ele, mas o Senhor poupou José. O Senhor fez com que ele parasse na prisão, e a prisão foi a proteção dele até o Senhor o colocar na cadeira de governo. Muitos se sentem presos no dia de hoje, muitos se sentem como José, acorrentados no pescoço e nas mãos. Senhor, mas há uma preparação, porque dessa prisão o Senhor os colocará em governos e em lideranças, em influências e evidências, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que assim seja, meu Pai, nas nossas vidas, o cumprimento da tua vontade, como foi na de José, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, que palavra maravilhosa, que o Senhor te abençoe ricamente, poderosamente e abundantemente todos os dias da sua vida, até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. E até a próxima mensagem, se Deus quiser.